acho que a gente já tem dados sólidos, né, de circulação, a gente aprendeu algumas coisas, né, que são inequívocas. Então, esse é um vírus que não respeita, vamos dizer, barreiras geográficas, né, não respeita barreiras climáticas, que muito se colocou, que vírus respiratórios normalmente são vírus que têm dificuldade para circular em climas quentes, úmidos, etc. A gente não está vendo isso, né? Então, claro que isso pode representar, eventualmente, uma fragilidade no fitness do vírus, etc., mas a infectividade que esse vírus apresenta, ou seja, o grau de infectividade, ele é muito importante. Então, ele tem circulado de maneira importante em todas as regiões geográficas, que é o que a gente está vendo. Muitos colocam, mas os dados de tal país mostram um número de casos muito pequeno em comparação com o outro, o que fez de diferente, nesse país o número de casos gerou uma mortalidade muito grande, o outro país com o mesmo número de casos teve menos mortes. A primeira coisa é ter muita cautela na hora de comparar a situação nos diversos países. Então, há individualidades e peculiaridades que não nos permitem comparar as situações de uma maneira muito clara. Primeiro porque alguns países implementaram medidas de vigilância muito rigorosas, Oscar, que implicam na testagem ampla da população ao primeiro sinal ou sintoma sugestivo de doença. E isso, obviamente, permite que nesses locais você tenha um reconhecimento muito mais precoce da circulação do vírus, permite, e isso é crucial que as pessoas entendam, que você implemente medidas de isolamento muito mais efetivas. Então, vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Sim. Nós estamos aqui em 3 pessoas, vamos dizer que amanhã eu comece a apresentar sintomas da doença. Vá a um posto de saúde, onde eu encontre nesse posto de saúde a possibilidade de me testar. Algo que nesse momento no Brasil, infelizmente, a gente não tem, porque o teste está restrito aos casos graves. Eu, sabendo do meu diagnóstico, sendo testado e sabendo do meu diagnóstico, eu óbvio que vou ter outra postura em relação a como eu vou me comportar. Eu tenho uma tendência muito maior a respeitar aquela quarentena que é necessária nesses casos. Eu vou poder rastrear todos aqueles que estiveram em contato comigo. Então eu vou ligar para a pessoa que almoçou comigo, etc., no hospital, ou para você. Olha, Oscar, eu estou com a doença, então, portanto, ontem, quando nós estivemos juntos, eu potencialmente poderia estar transmitido. Isso gera um grau de alerta nos seus contatos, na sua família, no seu domicílio, que vai minimizar a transmissão a partir desse momento. Então, os países que implementaram essa testagem ampla se valeram dessas informações. Alguns países têm uma vigilância muito intensa, monitoram a atividade daqueles casos que são identificados, eles seguem esses pacientes dia a dia, algo que outros países não conseguem fazer, infelizmente, como o nosso. Nós não temos como testar todo mundo. Nesse momento, a disponibilidade de testes aqui no Brasil logo se restringiu aos casos mais graves, o que era razoável naquele momento em função da indisponibilidade de testes. Então, esse é um primeiro aspecto que nos limita muito o poder de comparar o que acontece num país com outro. Outro ponto importante é entender a pirâmide populacional desses países. Então, os países da Europa, do velho mundo, vamos dizer assim, são países que têm um percentual da população importante acima de 60 anos. Por exemplo, a Itália tem entre 25% e 30% da sua população acima de 60 anos. O Brasil, por exemplo, tem metade desses índices da Itália. Então nós temos 14% da nossa população acima de 60 anos, que é mais ou menos o que acontece nos países do Novo Mundo, países que ainda não tiveram, vamos dizer, condições de melhorar socialmente, economicamente. Então tem taxas de natalidade mais altas, mortalidade mais altas nos idosos. Então tem uma pirâmide populacional diferente. A gente sabe que essa é uma doença que tem um impacto de mortalidade maior em idosos. Portanto, é evidente que em países que, caso fossem exatamente iguais, exceto com essa pirâmide populacional diferente, teriam impactos diferentes. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. As condições climáticas, que de alguma forma podem eventualmente impactar, há muitas variáveis envolvidas. Então, ao se comparar situações, você tem que ser justo e procurar comparar aquilo que é passível de comparação, né? Não dá para você comparar situações
de países de continentes diversos, com momentos diferentes da circulação, onde medidas diferentes foram implementadas. Então, esse é um primeiro ponto. Mas eu acho que a situação epidemiológica mostra, como eu disse, que é um vírus que tem alta infectividade. Aqueles países que implementaram essas medidas de testagem ampla, eles se valeram muito disso, foram medidas exitosas no sentido de tentar minimizar o impacto da circulação do vírus. Essa é uma experiência clara de êxito. Uma segunda experiência exitosa no sentido de disseminação desse vírus, o uso das máscaras. Então, o uso das máscaras se mostrou... essa é uma das coisas que nós aprendemos com essa pandemia, que a gente tinha dúvida. Culturalmente, os países asiáticos, há muitos anos, fruto das experiências que eles tiveram com o outro SARS, com influenza aviária, etc., eles têm o hábito de usar máscara, naturalmente, mesmo quando eles não estão doentes. Eles saem de máscaras... Isso é cultural. Totalmente cultural. Que alguns até ironizavam isso. Exato. E o que a gente aprendeu é que isso se mostrou fundamental nessa pandemia.